O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacode a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com os olhos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. Estamos iniciando a 15ª semana do Tempo Comum. Tempo Comum significa este tempo especial da evangelização dos grandes ensinamentos de Jesus. Liturgicamente, nós escutamos a palavra de Deus nesses últimos domingos do Tempo Comum. Jesus como que preparando os seus missionários e missionárias para a missão, ainda quando ele também era aqui missionário. Mas ele sabia, como ele mesmo fala no Evangelho, e nós sabemos, ele não ia ficar aqui para sempre, mas ele queria que a igreja continuasse aqui. E por isso ele formou esses discípulos, alguns deles, hoje aparece aqui, esses 12, que são também chamados de apóstolos, e muitos outros missionários e missionárias. Portanto, agora, a partir desta semana, deste domingo, nós vamos continuar vendo vamos dizer assim, os grandes feitos missionários, tanto da parte de Jesus, quanto da parte dos seus já discípulos e aqueles que ele nomeou e escolheu como apóstolos. Agora é interessante observar que este plano de Deus, esse projeto de Deus, já existia desde o início da criação. Se vocês ouviram com atenção a carta de Paulo aos Efésios, portanto a leitura que nós ouvimos hoje, iniciando a carta de Paulo aos Efésios, e fiquem atentos e atentas, porque até o final do mês de agosto, portanto, pelo menos uns 6 ou 7 semanas, nós vamos escutar sempre a segunda leitura, a carta de Paulo aos Efésios, que é, vamos dizer assim, a ação missionária de Paulo. Cada semana, cada domingo, nós vamos ouvir um trecho da carta de Paulo aos Efésios. E é interessante como Paulo faz uma afirmação que nos deixa assim, vamos dizer, contente, mas pelo menos alguns de nós poderíamos ficar assim, nos perguntando como é que Paulo sabia
dessas coisas, não? Que coisas? Assim começa Paulo escrevendo à comunidade dos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça bem o que diz ele, olha. Ele nos abençoou com toda a bênção de seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi há 2000 anos que Cristo nos escolheu para a missão. Antes da criação do mundo, diz São Paulo. Nós quem? Nós aqui, capixaba, aqui da paróquia de São José de Maruípe. É impressionante isso, vocês não acham, não? Vocês sabem quando é que foi feito o mundo? Quantos milhões de anos o mundo existe? Não sabemos. Nenhum cientista ainda... Tem uns aí que arriscaram falar, né? Da existência, né? Falam de 13 milhões de anos, mas quem é que sabe? Não sabemos. E Paulo ousa dizer que Deus já tinha escolhido o senhor, a senhora, eu, você, aquelas criancinhas ali que estão no colo, mamando, aqueles que ainda vão nascer, todos de São Paulo já estavam no pensamento de Deus para uma missão. Isso é de deixar a gente assim, estonteado, ou de boquinha aberta, né? E nos perguntarmos, hoje, né, se de fato nós estamos cumprindo, realizando, fazendo a vontade de Deus. Porque foi para isso, diz São Paulo, que nós fomos criados. É para isso que nós existimos. Antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Coisa para a gente pensar e sonhar o resto da vida. Foi para isso. E aqui tem a senha. Qual é mesmo a nossa missão, a missão de todos os seres humanos nesse mundo? Segundo a vontade de Deus? Amar. Não tem outra missão maior do que essa. Não tem. Essa é a missão de todos nós. Tudo que é contra o amor não é a vontade de Deus. Não precisa nem de discutir, não precisa de estudar, não precisa nada para saber dessas coisas. São Paulo era um grande estudioso do Antigo Testamento, nós sabemos disso. E ele vê isso realizado em quem? Em Jesus Cristo, em virtude da nossa união com Cristo. Olha, desde a criação, antes da criação, Deus já sonhava em enviar Jesus ao mundo. Essas verdades da nossa fé, aqui ensinadas pelo grande apóstolo Paulo, é um ensinamento extraordinário, grande demais, profundo demais.
Vocês sabem que os escritos de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Antes mesmo que os evangelhos fossem escritos, já existia esses ensinamentos feitos pelo apóstolo Paulo. Os escritos de Paulo, os mais conhecidos, como a carta aos Efésios ou a carta aos Romanos, as grandes cartas de Paulo, portanto, os grandes escritos de Paulo, por muito tempo foram chamados de Evangelho de Paulo. E é mesmo. Se você quer conhecer Jesus Cristo em profundidade, além dessa, vamos dizer assim, dessa história mais cronológica, mais ou menos cronológica, de Mateus, de Lucas e de Marcos, né, que conta o nascimento, né, um pouquinho da infância de Jesus e depois os grandes feitos de Jesus, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que é a história de Jesus, é uma coisa. Agora, quem é Jesus, a gente vai aprender com o apóstolo Paulo. É ele que vai, né, dar assim, inclusive para os que escreveram os evangelhos, esses grandes ensinamentos. Quem tiver interesse e a oportunidade, vale a pena não ficar só com o aperitivo do dia de domingo. Leiam a carta de Paulo aos Efésios, completa, nesse período. Você vai estar em sintonia, porque ela está sendo lida, vai ser lida, né, no mundo inteiro, onde tem cristãos católicos reunidos, no mundo inteiro, vamos estar escutando essas mesmas palavras. E aí depois vem o exemplo, na primeira leitura, que é esse pequeno texto, esses 4 versículos, da história de um missionário, que não é chamado propriamente de missionário, mas de profeta. No caso aqui, o profeta Amós, que é enviado pelo sacerdote Amacias, então, para ir em missão. Ele diz: mas por que eu? Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Ele diz: mas não importa, Deus te escolheu e vai. Não? Vai para quê? Vai profetizar para Israel, o meu povo. E nós conhecemos que também vale a pena ler as profecias, as duras, as fortes profecias deste camponês, né? Como ele mesmo diz, que não foi formado de profeta, mas que Deus o escolheu para falar em seu nome para o povo de Israel. E aí, quando vem Jesus, sabe lá quantos, né? Quando chegou os tempos, né? Não é assim que fala a carta aos Hebreus? Quando completaram-se o tempo, quando completou-se o tempo de quem? O tempo de Deus, aquele sonho que Deus tinha desde o início da criação do mundo, de enviar o seu Filho ao mundo. O que Jesus fez quando esteve aqui, entre outras coisas? Ele escolheu pessoas do meio do povo, gente de vamos dizer, de todas as classes sociais, de os níveis de formação, né, de conhecimento. Vocês conhecem, tanto quanto eu, né? Quem eram os apóstolos? Vocês acham que o apóstolo Pedro frequentou a UFES? Fez algum doutorado em alguma universidade de Jerusalém? Não.
Pedro, Tiago, João, eram o quê? Pescadores. É muito raro a gente encontrar um pescador universitário com título de doutor acadêmico. Ele é doutor na ciência da pesca, né? Dá de 10-0 no reitor de Harvard, né? Que não sabe nem pescar, talvez, né? Na área deles eram doutores, mas só para dizer, Jesus vai escolhendo pessoas de todos os tipos. Judas diz que era zelote, né? De um grupo de guerrilheiros. Mateus era cobrador de impostos, né? Ministro da economia, né? Cobrador de imposto é o ministro da economia, né? Que cobra imposto hoje, né? Secretário das finanças, né? Assim, dos municípios, do governo. É um tipo de gente assim, que a gente, sem conhecer, a gente acusa eles de ladrões, não? Ladrão público. Esses políticos são tudo ladrão, não é assim que a gente fala por aí? Nem conhecemos as pessoas, mas acusamos, né? Pois Mateus era um indivíduo desse, que cobrava imposto para o imperador romano, e o povo tinha pavor desse tal de Mateus, que chamava até de Levi, né? E Jesus chama ele para quê? Para ser seu apóstolo, seu discípulo. Vejam, se a gente for passar a ficha corrida dos 12, a gente vai ver assim, ficar assim meio assustado. E é assim até hoje. Todos nós, cada um na sua condição, de jovens, de adolescente, de adulto, casado, solteiro, analfabeto, doutor, médico, cientista, político, seja lá quem for, qualquer tipo de ação, de atividade que a gente tenha neste mundo, Deus nos chama e nos envia para uma missão. Tudo é missão. Tudo é missão. E precisamos de tudo isso, ou não? Uma sociedade não vive sem médicos. Uma sociedade não vive sem professores. Uma sociedade não vive sem pescadores, sem agricultores, não é assim? Todas as profissões são necessárias na sociedade, para que a sociedade funcione. Agora, em cada profissão, em cada ação que nós estivermos, nós devemos, antes de tudo, principalmente nós que somos pessoas de fé, nós devemos assumir essa atividade, essa profissão que nós temos, mais do que profissão de sobrevivência para ganhar dinheiro, nós devemos compreender como uma missão, como um envio, como se Deus, desde antes da criação, já tivéssemos nos escolhido para essa missão. O problema às vezes é que tem gente na profissão errada, aí já foge um pouco das coisas, né? Eu conheço muita gente que está na profissão errada, né? Vocês conhecem alguém? Não, né? É só dar uma olhadinha que a gente vai ver. A gente se assusta, tem dia, né? Com todos os tipos. Um político, né? Te vota numa pessoa tão boa, no dia seguinte sai no jornal que ele roubou a metade da merenda escolar. Pronto. Oh, mas eu conhecia tanto essa pessoa, uma pessoa honesta, né? A gente se decepciona. Está no lugar errado. Pessoa errada no lugar errado. Vai num médico, cheio de dores, tudo. Diz, não, mano, volta para casa, toma um Dorflex que vai passar as dores. Aí você muda de médico, chega lá, você está com câncer, sei lá. Aí quando examina direito, né?
É um médico que está no lugar errado, está na profissão errada, acolhe mal os pacientes. Professores, né, que são ignorantes, né, no sentido, brutos, que não sabem, não são pedagogos, não sabem ensinar, estão na vocação errada, e vai por aí afora, né, continuem a lista que vocês vão ver. Isso para dizer que é muito importante terminamos nossa conversa com isso. Cada um de nós tem uma missão especial neste mundo. E ai de nós, como diz São Paulo. São Paulo viveu muito tempo na vocação errada, né? Depois se converteu. Quando ele descobriu a verdadeira vocação, se tornou o grande Paulo. Um homem destemido, um homem que falava somente aquilo que Deus lhe mandava falar. E às vezes nós temos muitas vezes medo, somos covardes. Na hora de falar a verdade, nós mentimos. Ou como chama? Ficamos calados, né? Omitimos, essa é a palavra. Isso é muito grave. Uma pessoa que não descobriu ainda a sua vocação e não vive a sua vocação como uma missão, é uma pessoa que vive muito infeliz neste mundo. Não sabe para que vive. Por que eu estou fazendo nesse mundo? Não sei. Se o vento empurra para lá, eu vou. Se o vento empurra para cá, eu vou. Ou seja, né? Não é assim. Cada um de nós tem uma missão. Jesus escolheu, aqui tem esse evangelho de hoje, escolheu os discípulos e discípulas e os apóstolos e os enviou em missão. E deu todas as dicas de como é que vai ser a missão. Qual era a missão? Fazer tudo o que Jesus também fazia. Deu a eles o poder de quê? De expulsar os demônios. Uta, palavrão, né? É que naquele tempo, há 2000 anos atrás, a ciência ainda não tinha descoberto o nome dos demônios, né? Hoje tem uma lista de demônios: câncer, epilepsia, essas doenças, Covid, né? Essas doenças que vão surgindo misteriosamente. Naquele tempo chamava isso tudo de demônio. Isso é coisa do demônio. Por isso que demônio é coisa ruim. Tudo que é ruim, né, a gente diz, isso aqui parece que é coisa do demônio. E é mesmo. E essa mentalidade pode permanecer. Tudo que é bom é de Deus. Tudo que é ruim é do demônio. Portanto, a doença também entrava nisso. Hoje a gente separa o que é, né, o espírito do mal, né, a maldade humana, que é um grande mal, é um demônio. Pessoa que acorda e a primeira pergunta é: o que de mal eu vou fazer hoje no mundo? Como é que eu vou assaltar um banco hoje, né? Como é que eu vou roubar celular hoje, né? Esse pessoal planeja tudo, né? Sabe que hora que termina a aula para pegar os estudantes para roubar celular, né? Por aí vai. Quem tem essas maldades no coração. Outros não. E aí deveríamos nos incluir nessas pessoas. Todos os dias pela manhã, ao despertar, deveríamos nos perguntar: o que de bom eu vou fazer hoje no mundo? Para quê? Para o outro. E fazendo o bem para o outro, eu sei que eu vou ser feliz. Aqui está o segredo da felicidade. Você quer ser feliz? Então ajuda a expulsar os demônios deste mundo, a maldade deste mundo, em todas as partes, na família, no trabalho, em todo canto.
Todo canto tem maldade. E é aí que nós devemos ser enviados como apóstolos. Apóstolos, a gente fala enviados como apóstolo, é uma redundância, porque apóstolo significa aquela pessoa que é enviada. Enviada por quem? Por aquele que nos chamou desde antes da fundação do mundo. É Deus que nos envia em missão. E ele diz: façam a missão com simplicidade. Olha que coisa. Apenas levem um bastão. Bastão, você sabe que é o símbolo do poder, não? As grandes religiões não é só bengala, não estou falando de bengala, não, estou falando de bastão, né? Na igreja a gente chama de báculo, né? Os bispos andam com um báculo, para mostrar que ele é o bispo de uma igreja de Vitória. O Papa anda com o báculo, para dizer, até hoje. O pastor, não? Que cuida do rebanho, anda com um báculo, com um pau, com um porrete, né? Quem morou no interior sabe como é que era? Garruchão, né? Um garruchão que a gente, né, tangia os bois, né? Para dizer, a gente tinha poder sobre isso. Ele diz: basta isso, né? O símbolo do poder é o bastão. Ele falou: leve um bastão. Inclusive, se aparecer algum cachorro doido no caminho, né? Alguma fera, você se defende por aí. Mas não precisa de ir com fuzil, não. Não tem nenhum lugar na Bíblia que manda andar armado, não. Manda apenas levar um bastão. Ele falou: não se preocupe em ficar levando muito dinheiro, não. Nem muita comida, nem 2 túnicas, ou seja, não enche a mala de roupa, não, porque como é que você vai andar por aí? Você vai se cansar carregando só suas trouxas. Não vai sobrar forças para evangelizar. Olha que bonito. E é isso mesmo, gente. Hoje é um grande dia, um dia muito especial. O dia do grande chamado para todos nós que fomos chamados desde antes da criação do mundo e confirmados por Jesus Cristo no dia do nosso batismo, no dia da nosso crisma. Para quê? Para continuar levando a palavra de Deus em todo lugar. Essa é a nossa missão. Essa foi a missão dos profetas do Antigo Testamento, foi a missão de Jesus, foi a missão dos apóstolos e discípulas, e esta é hoje a nossa missão. Que Deus nos dê essa graça, que a gente possa ser missionários, discípulos e discípulas missionários, como diz o Papa, para usar uma imagem, né, da missão atual. O Papa fala assim: eu gostaria de ter uma igreja em saída. Olha que bonito. Não adianta só vir na igreja, encher as igrejas, os templos. Ele diz, isso é muito importante, é necessário. Eu até gosto de comparar a igreja com um posto de gasolina, né? Um carro não anda sem gasolina, ou com um derivado, né? Hoje tem carro elétrico, né? Não anda sem bateria, vamos dizer assim. O cristão também não anda sem sacramento. Precisa de receber o batismo? Precisa. Precisa de receber a Eucaristia? Precisa. Mas não basta. É a mesma coisa que você ir ali no posto, encher a sua bateria de energia, de gasolina, e botar o carro na garagem a semana toda, parado lá. Para quê? Com o tanque cheio. Vai evaporar, vai chegar um tempo que vai evaporar. A mesma coisa acontece conosco. É muito importante vir à comunidade, reabastecer constantemente a nossa fé? Mas para quê? Para ir em missão, para expulsar os demônios, e que são muitos e variados neste mundo. Que Deus nos dê essa graça
e que nós estejamos sempre disponíveis para realizar a vontade de Deus. Assim seja.